pelo nome, pelo poder do nome, pelo poder do sangue, pelo poder do amor, pelo poder da grandeza, pelo poder da santidade do Senhor dos Exércitos. Hoje Ele quer te ajudar a solucionar os teus problemas. E não diga que você não tem problemas, porque todos nós temos algum tipo de problemas. Será que muitos dos problemas são espirituais? São de ordens mentais? São de ordens educacionais? Ou são de ordens infernais? 4 níveis de problemas. Mas ainda há o 5º, o problema pessoal. Você sabia que até nisso nosso Senhor Jesus nos dá o discernimento e a palavra para que nós possamos identificar quais os níveis de problemas que tem assolado muitas famílias, muitas pessoas, até mesmo a nós cristãos, sim, a nós cristãos, porque às vezes a gente se depara com problemas espirituais e não sabemos como resolver, como solucionar, o que tomar, o que fazer, como reagir. Veja o que diz o sábio Salomão, que Deus usou para ser um dos grandes homens sábios na face da terra. Em Provérbios capítulo 3, do verso 3 em diante, nos diz assim: não te desamparem a benignidade, ou seja, não largue a bondade, nem a verdade por nada, e a fidelidade ata aos teus ou ao teu pescoço. Escreve-a nas tábuas do teu coração. Não esqueça o princípio de ensinamento, de bondade, de lealdade, de educação que os seus pais terrenos te ensinaram. Porque quando o ser humano, na sua fase infantil, esquece isso, ele cresce e amadurece, muitas das vezes, um ser problemático. E ele ainda diz mais: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor, minha filha e meu filho, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Porque tem muitas pessoas que têm dificuldades em estar na sociedade. Pessoas, por exemplo, ela tem um problema dentro dela, irmãos, que quando ela chega num local, ela fecha o ambiente. Ela carrega uma atmosfera do diabo, isso aí, esse problema é espiritual. Você tem que ter um reflexo da palavra, você tem que alicerçar pilares dentro de você, você tem que destruir o reino da ignorância, o reino do orgulho, o reino da burrice, muitas das vezes, me perdoe a expressão da palavra. Então são algo que nós carregamos dentro de nós que vem da infantilidade. É um problema a resolver? Sim. É difícil? Pode ser difícil ou pode não ser. Uma ordenança do Senhor é o quê? Primeiro nós temos que confiar nele. Se eu confio no meu Senhor, e o Senhor Jesus, ele quer liberar sobre mim a sua graça, quer me usar em determinadas áreas ou dom, se eu carrego um problema desse, eu vou ser o quê? Uma desornamentada, desgovernada, desorientada. Como é que Deus vai confiar uma ordenança espiritual na minha mão se eu não tiver um controle naquela área que eu sou muitas das vezes tentada ou provada? É um problema a resolver? Sim. É espiritual o seu problema? Deus resolve, mas primeiro você tem que abrir o seu coração e confiar no Senhor. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Nós temos que reconhecer nas áreas que nós temos problemas ou dificuldade. O apóstolo Tiago já diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá de graça,
sabedoria para dirigir, até mesmo para alicerçar uma casa. A dona de casa, ela tem que ter sabedoria. O dono de casa, ele tem que ter sabedoria. Mas tem pessoas, irmãos, que ele causa problema fora de casa, dentro do ministério, porque dentro dele há um descontrole, digamos que pode ser emocional, pode ser espiritual ou pode ser educacional. O que é um problema educacional na minha visão? É a criação, é a educação. Porque filhos, eles reagem, eles abordam, eles ouvem e vê a atitude de seus pais. E eles passam aquilo que vê. Uma criança rebelde em casa, uma criança com a boquinha sujinha, digamos que uma criança que solta a boca para falar palavrão, para chutar a perna, para dar a língua, para estirar o seu dedinho. Ela aprendeu isso aonde? Em casa. Muitas das vezes é em casa, me perdoe. Se não foi em casa, foi com um colega, foi com um priminho, foi com alguém que ele viu, que se inspirou. Essa semana eu fiz um pequeno vídeo que diz assim: a gente aprende a pecar em casa, muitas das vezes. Aprende a mentir em casa. Aprende a sonegar em casa. Aprende a ser infiel em casa. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vê os nossos pais, avós e irmãos mais velhos, em nome de Jesus. Mas o problema em questão, missionária, como foi me abordado hoje, é que eu não consigo conversar. Eu já vou chutando o pau da barraca, eu já quebro o pau do rodo, eu já quebro a porta, eu já quebro a xícara, eu já xingo palavrão. Olhe que eu sou crente, missionária. Esse problema aí é emocional. Você tem que pedir a Deus, primeiramente, rasgar o seu coração verdadeiramente na graça de Deus, no poder de Deus, no pó. E pedir ao Senhor que purifique, que transforme o seu caráter. Quando o seu caráter for transformado, irmãos, vocês estão ouvindo aqui uma pessoa que pela ótica da criação, da educação, era para ser o quê? Uma assassina, uma bandida, uma mulher não temente a nada nesse mundo. Mas o Senhor Jesus, ele me quebrantou, ele me quebrou. E tem que quebrar todo dia, para a antiga criatura nunca mais ressurgir. Mas para isso eu tive que entrar em concordância com Cristo. Eu digo: Senhor, eu não aceito, eu não quero ser essa mulher. Eu quero ser uma serva de Deus, lavada e remida. Eu tenho problemas? Sim. Eu tenho erros? Tenho. Eu sou fraca? Sou. Eu sou limitada? Também. Mas quando me chega até a mim, alguma coisa que vem para me afrontar, eu pedi ao Senhor Jesus uma serotonina do céu para me acalmar. Que Ele me deixe sem ânimo por 10 segundos. Até eu reagir, até eu respirar e até eu colocar a cabeça para funcionar conforme a palavra do Senhor Jesus. Porque eu não quero agir com a força do meu braço, com a força da minha língua. Então são N problemas que as pessoas hoje não estão sabendo solucionar à luz da palavra, à luz da sua convivência, à luz da sua educação, à luz do seu nascimento. Então identifique a causa do problema. Vou aqui citar 3 nomes fictícios. Digamos que Rosinha nasceu em uma família disturbada, onde todas as pessoas ali têm problemas mentais, que foi ali identificado pelas pessoas que trabalham na área da saúde, com problema de cabeça. Hoje ela tem alguns lapsos de memória ou até mesmo algumas infusões mentais. Tem que ser tratado espiritual? Sim, mas tem que ser tratado também numa pessoa profissional, identificar a causa que estava na mãe, que estava nela e hoje pode passar para o seu filho, porque é comportamental. Problemas têm solução, problemas têm que ser resolvidos. O nome já diz, problemas. Temos que resolver? Sim. Quando a gente passa pelo seminário, o pastor sempre nos falava: obreiros
são levantados e ungidos para solucionar problemas e não para me trazer problemas. Busque a norma comum e busque também a palavra de Deus. A sabedoria é melhor do que o ouro. Como lidar com pessoas difíceis? Como lidar com pessoas turronas? Como lidar com pessoas críticas? Deixe ela falar só. Deixe ela falar e esbornar o que ela quiser. Ou você sai ou você se finge de surdo, porque senão você vai entrar numa guerra desnecessária. Ah, missionário, o meu filho está em tal canto, é tão problemático. Você não já orou? Você não entregou ele nas mãos do Senhor? Deixe ele gritar, deixe ele quebrar o quarto, deixe ele com ele lá, porque uma hora ele vai ter que ter uma luz para resolver o problema, ou senão ele vai ficar assim, feito uma bolha, ou ele se levanta para cuidar da sua própria vida ou pede ajuda, em nome de Jesus. Educando os nossos filhos espiritual e também os nossos filhos biológicos a solucionar problemas. Comece sempre falando para eles, primeiro resolva o problema dentro de si, porque não adianta você chegar numa empresa cheio de turbulência, cheios de conflito, que a sua equipe de trabalho vai ter o quê? Vai ter problema com você. Então busca na palavra de Deus, minha filha. Busca na palavra do Senhor. Ai, eu não me dou bem. Uma das perguntas foi, eu não me dou bem com a minha mãe. O problema está na mãe ou está em você, coração? Olhe se você não está imitando a sua mãe e você não aceita. Olhe se sua mãe não está justamente agindo com você quando ela tinha sua idade e você não aceita. Então você que é mãe, pega a tua filha, pega o teu filho e senta com ele. Eu tive N problema com meu filho biológico, meu filho mais velho, porque nós temos gênios fortes, irmão, e ele é muito parecido comigo. E tivemos confronto, e chegou um dia, eu digo, meu Deus, eu não vou confrontar esse menino com palavra, mas eu vou confrontar com a palavra de Deus e não com a minha. Sentei ele aqui no meu sofá e digo, olha aqui, ô cabinha, o que é que você quer da sua vida? Me diga, você já não tem pai. Pela misericórdia, eu ainda estou com os olhos abertos. Eu ainda posso clamar por você dia após dia. Você vai continuar nessa sua vida, que não quer nada com nada, namorando aqui e ali e querendo fazer filhos, ou você vai estagnar essa vida esbórnia e querer assumir a sua família, porque o filho é seu e a mulher é sua, meu filho, em nome de Jesus. Crie vergonha e tenha caráter dentro de si. Seja um homem como Deus te fez homem na terra. Trabalhe, tenha educação de entrar e sair, respeite os mais velhos, respeite a palavra de Deus, mesmo que você não queira segui-la, mas saiba que Jesus, ele é Jesus, foi ele que te fez. Então respeite a mim que sirva ao Senhor. E se você não quiser respeitar a minha casa, respeitar a minha pessoa como sua mãe, me respeitar como mulher de Deus, está aqui à porta da casa, meu bem. Eu não vou deixar de ser mamãe, não vou deixar de orar por você, mas simplesmente eu lhe convido a não vir aqui tão cedo enquanto o seu problema comigo não estiver resolvido. Estamos combinados? Ele abaixou a cabeça, lambeu os lábios, colocou o chapéu na cabeça e foi embora. Passou aí uns 2, 3 meses, mas quando chegou aqui já veio estirando a benção. Cadê o almoço? Tem hora que você tem que solucionar o problema, enfrentando o problema, e não fugindo do problema, e não guardando o problema. Problema é para ser solucionado. Ora, clama, louva, faz voto. E o problema muitas das vezes está ali, porque é hora de você chegar com a palavra. Quando você não tiver palavra para ir de confronto com o problema, se cale. Deixa a pessoa com o problema dela lá sozinha. Quando ela quiser sua opinião, ela te procura. Em nome de Jesus Cristo, minhas amadas, minhas aleluiadas, vocês não sabem o desejo do coração de Deus hoje de querer e poder resolver o problema de cada uma de nós. E Ele vai resolver, porque eu creio.
Eu tenho certeza que tudo que nós confiamos na mão do nosso Senhor Jesus, Ele não devolve sem nenhuma solução. Aleluia, Jesus. Aleluia. Agora também não trate seu filho como bebê, porque ele vai se irar. Não trate ele como neném. Deixe ele à vontade, só ore. Quando ele quiser desabafar, conversar, você empresta os seus ouvidos calada. Quando chegar a hora de você falar alguma coisa, Deus vai colocar a palavra certa no coração dele. Amém? Louvado e engrandecido seja o meu Deus, o nosso Deus poderoso, que é juiz, que é advogado, que é psiquiatra. Ele é tudo aquilo que a gente busca perante a sua grandeza. Senhor dos Exércitos, venha, Senhor Jesus, solucionando cada problema que está dentro de cada uma de nós, pessoas que se sentem inferior, Senhor, e esse problema tem se alastrado por anos, por décadas, meu Pai. Vá de encontro com esse ser nesta manhã, nesta tarde, neste dia 4 de agosto de 2025. Hoje Deus está solucionando, está dando fim a problemas familiares, problemas educacionais, problemas mentais e problemas espiritual. Pega aí um caderninho, identifica os problemas em si e medita nessa palavra no livro de Provérbios, capítulo 3 em diante, que Deus vai te dar chaves poderosas para você poder solucionar muitos problemas sem ter que ir para a psicologia, sem ter que se entupir de remédio e ter uma vida abundante como o Senhor Jesus preparou para nós. Amém? Os aniversariantes do dia de hoje, que Deus te abençoe. E Papai do Céu, desça as mãos sobre você com saúde, com bênção, com livramento, com solução e com alegria. Conhecereis a verdade liberta. É Cristo, João 8,32. Aqui vos fala a sua amiga e irmã, missionária Alessandra Rocha. Que Deus te abençoe grandemente. Se Ele não voltar para mim, estarei amanhã neste mesmo horário trazendo o pão diário. Se alimente e compartilhe com o seu vizinho que você ama e tenha os seus problemas solucionados com exatidão na luz da palavra. Viva Jesus, o Rei da Glória!